Meus amigos e minhas amigas, estudantes de direito, advogados, concurseiros, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor do Damásio Educacional e da pós-graduação do IBMEC Damásio, de Direito Constitucional, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria Geral do Direito do Damásio Educacional, dou aula nos cursos de extensão de Advocacia Civil, Hermenêutica Jurídica e de Direitos Humanos e gostaria de tratar com vocês hoje um tema relevante para os advogados, para os concurseiros, para os estudantes em geral, que é o tema do recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário é um recurso excepcional, ou seja, um recurso que não trata de matéria de fato, é um recurso que vai tratar apenas de questões de direito envolvendo a Constituição Federal e o Pacto Federativo. Então, é esse o objeto do nosso encontro de hoje. Falar do recurso extraordinário, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, então, no nosso tema de hoje. Tema de hoje, artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 1029 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então aqui é importante a gente estabelecer que o recurso extraordinário ele é um remédio processual que visa impugnar determinadas decisões. Então lembrando que a regra geral do sistema jurídico brasileiro é a regra da unirrecorribilidade, ou seja, para cada tipo de decisão existe um único recurso cabível, ou seja, a impugnação de uma decisão se faz por um único recurso. Qual a exceção? Os recursos excepcionais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1031 do Código de Processo Civil, cabem no mesmo momento, então, a possibilidade de dupla interposição de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1031. O que vai diferenciar são as hipóteses de cabimento. Lembrando lá que o recurso extraordinário privilegia a questão da constitucionalidade do Pacto Federativo e o recurso especial, ele prepondera ali a interpretação da legislação federal e também ali a consolidação da jurisprudência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, conforme nós vamos destacar aí durante o nosso encontro. Ok? Então nós temos aqui um ponto de partida. A partir dessa constatação, nós vamos fazer a seguinte análise. Então, se o que difere o recurso especial e o recurso extraordinário é a hipótese de cabimento, é necessário então entender essa hipótese de cabimento. Mas antes da gente tratar especificamente desse ponto, é importante fazer menção aqui a um aspecto fundamental. Se o recurso extraordinário ele é um dos mecanismos do controle de constitucionalidade, é preciso explicar rapidamente como é feito esse controle dentro do sistema jurídico. Lembrando que o nosso sistema jurídico ele é o chamado sistema misto de constitucionalidade, em que nós temos dois órgãos que fazem o controle abstrato da constitucionalidade e vários órgãos que fazem o controle difuso da constitucionalidade. No âmbito do controle, então, é o chamado controle de constitucionalidade misto, nós temos do ponto de vista decisório um controle difuso, porque existe tanto ali um controle do STF e dos tribunais de justiça, quanto também dos juízes em geral e dos tribunais regionais federais, dos tribunais do trabalho, dos tribunais eleitorais, dos tribunais da justiça militar. Em geral é feito ali o controle da constitucionalidade. Com relação ao objeto, nós temos então o controle abstrato e o controle em concreto. O controle abstrato ele é feito cujo parâmetro é a Constituição Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A. Então, ali, o Supremo Tribunal Federal é competente para analisar a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ambas reguladas pela Lei 9868 de 99, então a de por omissão ou por ação, a ação declaratória de constitucionalidade são reguladas pela Lei Federal 9868 de 99, então Lei 9868 de 99.
E também o controle concentrado de constitucionalidade ele é feito por meio da ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, cuja regulação infraconstitucional é feita pela Lei 9882 de 99. Então, lei da ADPF é Lei 9882 de 99. No âmbito do controle abstrato, então, nós temos ali o primeiro órgão decisório, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz o controle abstrato de constitucionalidade em face da Constituição Federal. Então, esse é o órgão competente. E existe outro órgão competente para fazer o controle abstrato. São os tribunais de justiça. Sim, os tribunais de justiça, sim, eles são competentes nos termos do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Ali estabelece que os poderes do Estado, então lembrando que o Estado ele exerce ali o poder constituinte derivado decorrente nos termos do artigo 25 da Constituição Federal, então os estados podem criar a Constituição Estadual, e o artigo 125, parágrafo 2º, estabelece lá que os poderes investidos nesse poder constituinte originário decorrente pode estabelecer para a competência do Tribunal de Justiça e devendo estabelecer uma pluralidade de legitimados, a representação de inconstitucionalidade, a chamada ADI estadual. Então, é possível o controle concentrado em nível abstrato da constitucionalidade, feita pelos tribunais de justiça, cujo parâmetro é a Constituição do Estado. Então, nós temos esse âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. E o controle em concreto? O controle em concreto ele é feito pelos juízes. Os juízes, em geral, nos processos, lembra que eles fazem sempre a análise a partir do quê? Da causa de pedir. Então, pode ser um fundamento, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, mas nunca o pedido, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cabendo para isso o descumprimento, reclamação. Então, os tribunais fazem análise concreta, dando o quê? O bem da vida, condenando, declarando nulo um determinado ato, cujo fundamento é a inconstitucionalidade, mas nunca ela deve constar do dispositivo, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, esse controle ali, como causa de pedir, que vai motivar o resultado da decisão, então ele vai ser um meio para o resultado, a interpretação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de determinada lei, ele é feito pelos tribunais em geral, pelos tribunais do trabalho, pelos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, pelos tribunais regionais eleitorais, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos órgãos da Justiça Militar, pelo STJ em geral e também pelo tribunais de justiça e tribunais regionais federais e pelos juízes no dia a dia. Lembrando que todas as vezes que um tribunal for fazer a análise ou a arguição da inconstitucionalidade de determinada lei, ele precisa fazer o quê? A votação em conformidade com a cláusula de plenário, reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, todas as vezes que um tribunal for decidir, ele tem que chamar isso para plenário. Então, quem decide é ou o plenário do tribunal ou o órgão especial. Em geral, os tribunais que são de grande espectro, eles têm um órgão especial. Esse órgão especial é que vai decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo impugnado. Então, lembrando então, cláusula de plenário, artigo 97 da Constituição, reserva de plenário e súmula vinculante número 10. Isso é importante que vocês tenham sempre em mente. Então, no dia a dia, nos casos concretos, o controle de constitucionalidade ele é feito pelos juízes, individualmente, pelos tribunais, pelo órgão especial que declara ali a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada matéria e pelos tribunais superiores. Pois bem, a partir desse contexto é que nós temos ali o recurso extraordinário. Então ele é o remédio processual, então que impugna determinadas decisões que versaram sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo nos casos concretos. Então é importante que nós possamos verificar, então, nessa instância recursal, que se faz por meio de provocação da interposição no prazo de 15 dias úteis,
pelo recorrente. Então ele impugna uma decisão dos tribunais para que essa decisão seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos às hipóteses de cabimento? Sim, as hipóteses de cabimento. Artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Então, temos 4 hipóteses. Primeiro, a linha A, que a decisão, no caso, então, no caso em que a decisão contraria dispositivo da Constituição Federal. Então, quando a decisão contrariar dispositivo previsto na Constituição Federal, lembra que nesse caso cabe recurso extraordinário. Lembrando que se trata efetivamente daquelas normas de eficácia plena, porque as normas de eficácia restringível ou mesmo aquelas de eficácia limitada, elas dependem às vezes de regulamentação infraconstitucional. Então aí se teria no máximo uma inconstitucionalidade reflexa, o que não admitiria ali o recurso extraordinário. Então tem que ser violação expressa do texto da Constituição Federal. Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, a linha B do artigo 102, inciso 3º, é declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado pelo tribunal ACO. Então, o tribunal que analisou o processo, ele observou ali dispositivo de tratado ou lei federal e julgou inconstitucional. Lembrando que nos tratados, dentro do sistema jurídico, eles são recepcionados de 2 formas. A primeira, como emendas constitucionais, desde que passe pelo quórum da emenda constitucional, então votação em 2 casas do Congresso Nacional, com 3/5 dos seus membros, e lembrando que esse caso aqui de ingresso no sistema jurídico dos tratados internacionais como emendas constitucionais para a composição do bloco de constitucionalidade se refere apenas aos tratados de direitos humanos. Então, tratados de direitos humanos que votados no quórum das emendas constitucionais, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, esses são aqueles que ingressam no ordenamento jurídico como emenda constitucional e bloco de constitucionalidade. Outra possibilidade, tratados de direitos humanos que não foram votados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, eles ingressam no ordenamento jurídico como legislação infraconstitucional, mas eficácia supralegal, conforme determinou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Existem os tratados internacionais em geral, que dispõem sobre direitos civis, direitos comerciais, relações diretas entre os estados. Nesse caso, esses tratados, eles ingressam como legislação federal. Então, todas as vezes que um dispositivo desse tratado for declarado inconstitucional ou de uma lei federal forem declarados inconstitucionais, nesse caso é cabível recurso extraordinário. A terceira hipótese, que é a hipótese da linha C, ela estabelece ali que, então, ato de governo local ou lei local em face da Constituição Federal. Então, todas as vezes que um ato local, lei estadual, lei distrital, lei municipal, ato, então, normativo secundário, federal, municipal, estadual, em face da Constituição Federal. Então, todas as vezes que eu tenho um ato ali local em face da Constituição Federal, então, ato estadual, municipal e distrital, lei federal, lei estadual, municipal e distrital, que contrariar a Constituição Federal é impugnável por recurso extraordinário. Por fim, a última missão do recurso extraordinário é aquela em que visa analisar a identidade do pacto federativo, ou seja, quando tem uma contrariedade de lei local em face de lei federal. Então, quando for julgada pelo tribunal ACO ou pela instância primária que decidiu e teve decisão reiterada pelo tribunal de lei federal lei local em face de lei federal. Então, essa composição, como não existe hierarquia normativa entre lei local e lei federal, apenas uma questão de competências estabelecidas na Constituição Federal, nesse caso, quem vai fazer esse análise da validade é o Supremo Tribunal Federal, que também é o guardião do Pacto Federativo, a linha D do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal.
E aí, então, nós já vimos as hipóteses de cabimento. Então, quais são os legitimados? Então, nós temos, como sempre em todos os legitimados, o recorrente e o recorrido. Recorrente é quem teve a decisão favorável, a decisão impugnada desfavorável. Desculpa, não é favorável. Recorrente é aquele que tem a decisão desfavorável. Então, aquele que teve uma decisão desfavorável é sucumbente no processo, ainda que parcialmente. Então, aquele que ainda teve decisão desfavorável contra si, ainda que parcialmente, pode interpor recurso extraordinário, desde que prevista as hipóteses no artigo 102, inciso 3º e as linhas A, B, C e D da Constituição Federal. Então, recorrente é quem teve uma decisão desfavorável, ainda que parcial. E o recorrido? O recorrido é aquele que teve a decisão favorável para si, ainda que parcial. Então, naquela parte que houve o benefício e que a outra parte que está recorrendo, nessa parte a legitimidade passiva para que o recorrido figure no polo passivo do recurso. Então, recorrente é quem teve decisão desfavorável, ainda que parcialmente. O recorrido é aquele que teve decisão favorável, ainda que parcialmente. Então, esse é o ponto principal. Na linguagem do recurso extraordinário, você vai tratar, então, do tribunal aquo, aquele que prolatou a decisão, e o tribunal adquem, que é aquele que decidiu. Lembrando, vamos só rever um pouquinho das hipóteses de cabimento. Lembrar as hipóteses de cabimento lá. Cabe recurso extraordinário de decisão que impugna, que viola, então, o dispositivo da Constituição, decisão que declara lei ou tratado internacional inconstitucional em face da Constituição Federal, ato ou lei local em face da Constituição Federal e lei local em face de lei federal. Todas essas decisões elas são impugnáveis a partir de algumas decisões possíveis, não é de qualquer decisão. É de quais decisões, professor? Das seguintes decisões. Primeiro, das decisões dos tribunais de justiça dos TRFs que julgam a apelação. Nesse caso, sempre vai caber recurso extraordinário e recurso especial. Então, vai observar ali o cabimento. Outro passo, das decisões das ações rescisórias dos tribunais de justiça e dos TRFs, ali cabe também recurso extraordinário. E das decisões dos tribunais superiores, então, tribunal TST, TSM, STJ e TSE, cabe ali todos dos recursos finais que eles apreciam, cabe recurso extraordinário quando houver violação à Constituição. E cabe também das decisões desses tribunais superiores, no caso dos mandados de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção, quando a segurança ou a ordem tenha sido concedida. Por quê? Se a ordem foi denegada, ou nesse caso caberia recurso ordinário constitucional nos termos do artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Lembrando, então, para que seja cabível a decisão nos remédios constitucionais de competência originária dos tribunais superiores, é preciso que ela não tenha sido denegatória, ela tenha sido concessiva da ordem. Lembrar também que existe uma diferença ali entre a linha D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 105, inciso 3ª linha B. Então, no recurso especial cabe ato local em face de lei federal. Então, quando tem um ato local, ali um decreto, uma portaria, uma resolução em face de lei federal, é competência do STJ analisar tal questão por meio do recurso especial, quando tem uma decisão do tribunal ali do TRF ou do TJ acerca de ato local em face de lei federal. Então, portaria, resolução, decreto. Para o STF, a competência da linha D é lei local. Então, lei local, não é ato. Então, só lei local, lei municipal, por exemplo, lei estadual, em face de lei federal. Então, ali o espectro é diferente. Espero ter esclarecido essas hipóteses e essas diferenças. Qual é o objeto, então, do recurso extraordinário? Como todos os recursos, o objeto do recurso extraordinário é a
reforma da decisão que tenha erro de interpretação, aplicação do direito, error in iudicando, e anulação daqueles em que tenha error in procedendo, ou seja, erro de procedimento do direito ou do rito. No caso da reforma, o Supremo Tribunal Federal analisa a questão e diz: de fato, houve um equívoco de interpretação acerca do dispositivo, se houve violação ou não do dispositivo da Constituição, se a lei ou tratado é ou não constitucional, se o ato ou lei local em face da Constituição Federal é válido, ou se aquela decisão que declarou válida a lei local em face de lei federal é válida ou não. Então aqui o STF analisa a questão. Então essa é um ponto da reforma. No caso da anulação, o STF ele analisa a questão e vê, houve um erro de procedimento, violou ali o devido processo legal, não foi dado de fato ali, houve cerceamento de defesa e nesse caso deve devolver a decisão para o tribunal para que ele adeque o rito, cumpra a disposição constitucional em conformidade com o rito e dê nova decisão. Então, anulação é devolvido o processo para o tribunal prolatar nova decisão. Reforma, o Supremo Tribunal Federal substituir a decisão por uma nova decisão, analisando aí a questão das hipóteses de cabimento e o direito material. Requisitos intrínsecos e extrínsecos. Todos os recursos têm requisitos intrínsecos e extrínsecos. Não é diferente do recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Quais são os requisitos extrínsecos? Preparo. Então, custas devem ser recolhidas. Artigo 1007 do Código de Processo Civil. E a tempestividade é aquela padrão do artigo 1003, parágrafo 5º. Então, 15 dias úteis da decisão impugnada. Parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Lembrando que se você estiver fazendo uma prova de um concurso público, se o seu problema nada falar, ou se você estiver fazendo um caso na segunda fase da OAB, que seja de recurso extraordinário, se o seu problema nada falar, você não vai criar dados, você não vai fazer menção à justiça gratuita, você vai apresentar o pagamento das custas processuais, ok? Então esse é um ponto importante. Requisitos extrínsecos: tempestividade e preparo. E os requisitos intrínsecos? Aqui é o ponto importante, porque aqui se quer haverá admissibilidade pelo tribunal ACO ou mesmo conhecimento do recurso pelo tribunal adquem, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, se não houverem o preenchimento dos requisitos intrínsecos. Quais são os requisitos intrínsecos? Inconformismo, ou seja, decisão desfavorável. A parte que recorre tem que ter decisão desfavorável contra si, ainda que parcialmente. Nesse sentido também é cabível se o terceiro for interessado, lembrando que esse é o ponto do inconformismo. Cabimento: as hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, desde que não tenha objeto reexame de provas. Lembra? E essa questão do exame de provas ou análise de questão de fato é pacífica, que no âmbito dos recursos de sobreposição não é cabível. No STJ tem lá a súmula 7, no STF nós temos a súmula 259. Então, súmula 259 do STF barra análise de recurso de extraordinário que tenha por objeto revisão de provas ou fatos. Prequestionamento: é necessário fazer o prequestionamento, ou seja, o tribunal ACO tem que ter se manifestado sobre o objeto do recurso, ou seja, sobre a violação à Constituição Federal, sobre a inconstitucionalidade de lei ou tratado, do cotejo entre a legislação ou ato local em face da Constituição Federal, ou ainda de lei local em face de lei federal. Tem que ter ali a tese explícita. Se não tiver a tese explícita, não está pré-questionado. Então a parte tem que ter interposto da decisão final o embargo de declaração para pré-questionar. Qual é a obrigatoriedade da demonstração do pré-questionamento? Súmula 282 e súmula 356 do STF. Então, súmula 282 e súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Outro requisito: repercussão geral. Então, esses ainda são requisitos primários. Então, cabimento, pré-questionamento, repercussão geral. Então, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Então, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 1035, parágrafo 1º do CPC.
Esse é o requisito intrínseco, então, da repercussão geral. Razões para reforma e anulação da decisão e pedido de nova decisão. Então, que seja reformada, conhecido e provido o recurso para que seja reformada ou anulada a decisão para proteção de um direito específico. O que significa repercussão geral aqui? Isso é um ponto importante. Se você abrir lá o seu parágrafo 1º do artigo 1035, diz que existe repercussão geral, ou será considerada quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses intersubjetivos do processo. Ou seja, a questão ela tem que transcender ali o objeto do processo. Então ela tem que ter impacto político, social, jurídico ou econômico que ultrapasse a mera subjetividade, a relação entre as partes. Ela tem que ser uma análise geral, lembrando que ali é a decisão final do controle difuso de constitucionalidade, então do controle inconcreto. No caso, o STF vai fixar a interpretação última sobre determinadas situações em concreto. Então, parágrafo 1º do artigo 1035 define repercussão geral. Qual que é a estrutura da peça? A estrutura da peça é simples, é a mesma da apelação. Retirante o agravo de instrumentos, embargos de declaração, todos os recursos são feitos em duas peças. Então, peça de interposição para o tribunal a qual, ou seja, aquele que prolatou a decisão, para o presidente do tribunal, que vai abrir prazo para que a parte contrária tenha vistas para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1030 caput do CPC, e vai ali ter que ser demonstrado a tempestividade e o preparo. Ato contínuo, as razões são direcionadas ao Supremo Tribunal Federal. Dali a necessidade de que seja apontado, então, primeiro, o preenchimento dos requisitos extrínsecos, tempestividade e preparo novamente. Aqui, os requisitos intrínsecos, cabimento, a questão do pré-questionamento e da repercussão geral. E também o breve resumo do processado, que são os fatos, ou seja, como o processo chegou a esse momento. As razões de reforma ou anulação do processo, então, as razões, por que a decisão merece ser reformada, porque não é somente uma mera análise, é preciso, então, uma nova decisão. Esse é importante. E o pedido de nova decisão, então, para que seja anulado ou reformada a decisão em conformidade com o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Juízo de admissibilidade, esse é um ponto importante. Existe juízo de admissibilidade nos recursos de sobreposição ou recursos excepcionais. Nos termos do artigo 1030, inciso 1º e 4º do CPC, ali está estabelecido que vai se verificar, então, os requisitos extrínsecos. O tribunal ao qual vai analisar se tem repercussão geral, se tem pré-questionamento, se não se trata de matéria de fato, qual é o objeto da impugnação. E dessa decisão, a que não admitir o recurso, cabe o recurso de agravo. Cabe o recurso de agravo, nos termos do artigo 1042 do CPC, que é aquilo que a parte mais faz, que é o agravo em recurso extraordinário. Caso o recurso seja admitido, ele vai ser enviado para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1034 do CPC. Como nós falamos, a regra da unirrecorribilidade ela é excepcionada no caso dos recursos de sobreposição, recurso especial e recurso extraordinário, e quando interpostos simultaneamente, primeiro vai se analisar, então, o recurso especial, nos termos do artigo 1031, parágrafo 1º, dando-se preferência, porque caso o recurso seja dado recurso especial de provimento, ali haverá a perda superveniente do objeto ou vai restar prejudicada a análise do recurso extraordinário. Pois bem, aquilo que nós falamos. Quanto aos efeitos, existem dois efeitos, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Efeito devolutivo, ele é restrito, ou seja, ele é específico. Se restringe a matéria de direito, a quaestio iuris, não se analisando questão de fato, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, então súmula 279 do STF, não permite reanálise de provas, e no caso do efeito suspensivo, não há efeito suspensivo em regra. Parágrafo 4º do artigo 321 do Regimento Interno do STF e também o artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Então,
parágrafo 5º do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Como que funciona, então, se você precisar pedir o efeito suspensivo? Você tem que pedir efeito suspensivo para o tribunal ACO do período entre a publicação da decisão impugnada até a decisão da admissão. Então, ali o tribunal ACO vai analisar a questão e conceder o efeito suspensivo. Ultrapassado esse período, é necessário uma decisão do relator no STF para que ele dê ali o efeito suspensivo até o final do processo. Porque como há uma sobreposição de competências, ali cessada a competência, cessa-se a eficácia da decisão. Então, parágrafo 5º do artigo 1029, é preciso então fazer 2 pedidos de efeito suspensivo. Um para o tribunal ACO até a decisão da admissibilidade e um para o tribunal da admissibilidade até a decisão final do processo. Então, não possui efeito suspensivo em regra, a parte pode pedir, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1029 do CPC. Pois bem, então, e o efeito devolutivo é um efeito devolutivo restrito. E a questão do Ministério Público. O Ministério Público sempre participa dos processos no STF. Lembrando que no CPC ela vai dizer, todas as vezes que tiver interesse social, o Ministério Público vai participar, artigo 178, mas na própria Constituição, no artigo 103, parágrafo 1º, diz lá que o Procurador-Geral da República, que é o representante máximo do Ministério Público, vai atuar no STF nos processos de sua competência. Então, e o recurso extraordinário é um processo de competência do STF. Então, o PGR vai se manifestar acerca desse procedimento. Esses são pontos que eu queria tratar com vocês de forma expressa nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Estou à disposição de vocês. Podem contar comigo. Sigam o canal, deixem o joinha e apertem o sininho para que a gente possa aí ser ajudado por vocês. Meu querido, minha querida, um forte abraço para vocês e bons estudos. Leitura é sempre importante. Leia a legislação e leia as súmulas. Um forte abraço.